Você sabia que a Disney, uma das maiores potências do entretenimento mundial, passou anos escondendo segredos sombrios e censurando as próprias culturas que agora tenta exibir com tanta bandeira de diversidade? Parece impossível, mas é verdade. O império que a Disney construiu com filmes icônicos, personagens amados e histórias encantadoras também tem um lado obscuro que você nunca imaginou. A Disney, que agora se orgulha de promover diversidade racial, sexual e cultural, esteve muito tempo atrás da curva quando o assunto era representatividade. Na verdade, em seus primeiros 90 anos, a empresa foi criticada por reforçar estereótipos racistas, sexistas e culturalmente insensíveis. Só que, de repente, a Disney fez um movimento drástico. Ela virou a mesa e começou a se tornar um exemplo de inclusão, com produções como Moana, Raya e O Último Dragão e Soul, filmes que trouxeram mudanças radicais na forma como o mundo via a representatividade no cinema. Mas por que essa mudança aconteceu tão de repente? O que fez a Disney abandonar suas raízes de conveniência e, de repente, abraçar uma visão tão moderna e inclusiva? A resposta é mais complexa do que você imagina. Para entender isso, precisamos olhar para o momento em que tudo começou a mudar. A primeira grande quebra foi em 2013, com a revolução que Frozen trouxe para o mundo. Uma animação que, sem grandes anúncios, subiu ao topo das bilheteiras e quebrou padrões estabelecidos pela própria Disney. Ao fazer Elsa a protagonista de uma história que falava de empoderamento feminino de uma maneira não convencional, a Disney tocou uma fibra no público que nunca havia sido tocada antes. Mas a mudança não parou por aí. Era apenas o começo de uma revolução silenciosa que, nos bastidores, estava sendo cuidadosamente planejada. Quando falamos sobre diversidade, é fácil pensar que foi tudo uma grande estratégia de marketing. Mas o que poucos sabem é que essa virada de 180 graus na postura da Disney não foi só sobre dinheiro. Houve um despertar real, um movimento social dentro da própria empresa, impulsionado por funcionários e diretores que finalmente entenderam que não podiam mais ignorar as críticas, as falas das minorias e, principalmente, os momentos de crise que a própria Disney enfrentava com sua imagem pública. A pressão crescente de um público global mais consciente e exigente levou a Disney a se forçar a mudar. E essa mudança veio com um preço alto. Aqui está o segredo. A verdadeira virada de chave da Disney veio com uma realização chocante. O império de Mickey Mouse, Cinderela e Simba estava falhando em alcançar um público cada vez mais exigente e crítico. O que antes era visto como uma empresa sem grandes desafios, hoje se vê enfrentando uma demanda imensa por representações mais justas, mais reais e, principalmente, mais inclusivas. Com o mundo em constante transformação, não era mais suficiente ser uma potência do entretenimento. Era preciso ser uma potência do entendimento, da conexão, da diversidade e da inclusão. Mas será que isso foi genuíno? Ou foi uma jogada estratégica para se manter relevante? A verdade é que a Disney foi forçada a refletir sobre sua própria identidade e os valores que estavam sendo transmitidos para suas audiências, e a resposta a essa reflexão foi um dos movimentos mais ousados da história do entretenimento. Agora a pergunta é: a Disney realmente mudou para melhor ou está apenas tentando se salvar de um mar de críticas e acusações? Será que a companhia está agindo em nome da diversidade de verdade ou está apenas tentando tirar vantagem de um movimento que é popular, mas que pode ser facilmente esquecido com o tempo? Vamos explorar essa história de perto, porque o que a Disney fez nos últimos anos pode mudar para sempre a forma como olhamos para o entretenimento e até para a cultura pop como um todo. A magia da Disney e seus padrões de gênero. Quando assistimos aos primeiros filmes da Disney, é fácil perceber que a magia que a empresa criava não era apenas sobre o encantamento das histórias, mas também sobre como ela definia os papéis de gênero. Desde a sua criação, a Disney ajudou a moldar o que significava ser homem e mulher.
E essa construção foi feita com base em estereótipos que se tornaram quase universais no imaginário coletivo. Filmes como Branca de Neve e os Sete Anões, 1937, Cinderela, 1950 e A Pequena Sereia, 1989, são apenas alguns exemplos de como a Disney estabeleceu esses padrões. Em Branca de Neve e os Sete Anões, o papel da protagonista é claro: uma jovem frágil, dependente de um príncipe encantado para ser salva. Ela não tem poder sobre seu destino e é essencialmente uma figura que espera por um resgate. Este é o primeiro grande estereótipo de gênero presente nos filmes da Disney: a mulher passiva e a ideia de que a felicidade e a realização só podem ser alcançadas através da intervenção masculina. Essa narrativa em que a mulher precisa ser salva é repetida em vários outros filmes, solidificando a ideia de que a mulher é o elemento frágil da história. Cinderela segue uma linha semelhante. A protagonista é uma jovem que, em meio à miséria e abuso, é salva por um príncipe encantado, que a leva para uma vida de riquezas e felicidade. A ideia de que uma mulher deve ser escolhida por um homem para alcançar seu valor é a mensagem central dessa história. Embora o filme tenha uma moral sobre bondade e perseverança, o foco na salvação e na dependência do príncipe promove a ideia de que a verdadeira felicidade feminina é encontrada através de um relacionamento com um homem. Já A Pequena Sereia, um dos maiores sucessos da Disney, traz outro exemplo de feminilidade passiva. Ariel, a sereia que deseja se tornar humana, troca sua voz para se casar com o príncipe Eric. Embora ela tenha a coragem de desafiar seu pai e buscar seu sonho, a história é centrada no desejo de conquistar o amor de um homem. A transformação de Ariel não é apenas física, mas também emocional, pois ela deixa para trás sua identidade para se encaixar nas expectativas de um príncipe. Assim como em Branca de Neve e Cinderela, Ariel precisa de um homem para alcançar sua felicidade, o que reflete mais uma vez a representação de mulheres como dependentes dos homens para realizarem seu destino. Esses filmes, embora envolvam elementos de magia e encantamento, também criam uma visão limitada e tradicional dos papéis de gênero. A mulher é, predominantemente, retratada como uma figura vulnerável que precisa da proteção masculina. E o homem, por sua vez, é o herói forte, capaz de salvar a mulher e garantir a felicidade dela. Esse tipo de representação não só molda as expectativas da infância, mas também reforça normas sociais que persistem por décadas. Mas enquanto a Disney consolidava esse modelo em seus filmes, começaram a surgir vozes críticas. Alguns, estudiosos, feministas e educadores, começaram a questionar o impacto desses estereótipos nas crianças que cresciam assistindo aos filmes. Em um mundo em que a igualdade de gênero estava começando a ser debatida, a Disney, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, se via no centro de uma discussão cada vez mais importante. Como uma marca com tanto poder cultural poderia continuar a perpetuar esses estereótipos sem causar danos às novas gerações? A crítica mais comum era de que esses filmes não ofereciam modelos de mulheres fortes e independentes. Eles promoviam a ideia de que a mulher deveria ser submissa, esperar por um resgate e, sobretudo, que seu maior valor estava em ser escolhida por um homem. Esse tipo de narrativa não ajudava as meninas a se verem como protagonistas de suas próprias histórias e impunha aos meninos uma ideia de masculinidade que se baseava no controle e no resgate. À medida que a sociedade se tornava mais consciente das questões de gênero e da importância de uma representação mais igualitária, a Disney não permaneceu alheia. No entanto, essas críticas continuaram a crescer, exigindo que a gigante do entretenimento repensasse a forma como abordava as personagens femininas. Mas essa mudança não seria fácil. E como veremos no próximo capítulo, a Disney precisaria evoluir para lidar com essa pressão, ao mesmo tempo em que mantinha sua fórmula de sucesso. Críticas à representação de gênero e à pressão por diversidade.
À medida que a sociedade se tornava mais consciente das questões de gênero e de representatividade, a Disney enfrentava um crescente clamor por mudanças. As críticas aos seus estereótipos de gênero começaram a se intensificar, especialmente quando as gerações mais jovens, mais expostas a debates sobre igualdade e diversidade, passaram a questionar as mensagens que a Disney estava transmitindo. A ideia de que as mulheres eram figuras fracas, dependentes de príncipes encantados, não se encaixava mais na realidade de um mundo que estava lutando pela igualdade. Nos anos 90 e 2000, a crítica à representação de gênero nas produções da Disney atingiu seu auge. As personagens femininas, embora muitas vezes encantadoras e carismáticas, ainda eram definidas por suas relações com os homens e suas histórias de vida giravam em torno de conseguir o amor de um príncipe, ou, no caso de outras produções, assumir papéis domésticos tradicionais. Esse tipo de narrativa não estava mais alinhado com os valores de uma sociedade em que a luta pela autonomia e pelos direitos das mulheres estava se tornando cada vez mais visível. Foi então que a pressão para a Disney mudar se intensificou. As vozes feministas, educadores e outros setores da sociedade começaram a exigir que a Disney não apenas criasse personagens mais fortes, mas também mais complexos. As mulheres precisavam ser representadas de forma mais realista e multifacetada, não como figuras passivas, mas como protagonistas das próprias histórias. Além disso, a diversidade étnica e cultural passou a ser um tema cada vez mais discutido, com um crescente pedido para que a Disney ampliasse seus horizontes e representasse diferentes tipos de pessoas, culturas e experiências, e não apenas os estereótipos ocidentais. A primeira grande mudança nesse sentido veio com Mulan, 1998, uma das primeiras heroínas da Disney, que não dependia de um príncipe para salvar o dia. Mulan, uma jovem chinesa, quebra as barreiras tradicionais de gênero ao se disfarçar de homem e ir à guerra para salvar seu pai. Ela não é salva por ninguém, ela mesma é a heroína da história. A recepção a Mulan foi um grande marco, pois a Disney deu um passo ousado ao apresentar uma protagonista feminina que não se encaixava nas normas convencionais de feminilidade. Porém, o filme ainda foi uma exceção à regra, e a representatividade feminina na Disney continuava sendo um tema de debate. Mas o verdadeiro marco na mudança da Disney em relação à representação de gênero veio com a introdução de Mérida, a Princesa de Valente, 2012. Mérida, ao contrário das princesas anteriores, não desejava um príncipe encantado, nem se via definida por uma relação amorosa. Ela era uma jovem independente, corajosa e determinada a seguir seu próprio caminho, desafiando as expectativas da sociedade e da sua própria família. Mérida representava uma evolução, uma mulher que não precisava de um homem para ser feliz, e suas ações falavam por si mesmas. Com o sucesso de Valente, a Disney pareceu dar um passo mais firme em direção a uma nova era de representação de gênero. Mas o impacto real de personagens como Mérida não era apenas sobre as mulheres mais fortes, mas sobre as próprias narrativas da Disney. Agora, as histórias não eram mais sobre encontrar um príncipe para viver feliz para sempre, mas sobre mulheres que estavam prontas para escrever suas próprias histórias, tomar decisões e fazer escolhas autônomas. No entanto, a pressão por mudanças na Disney não se limitava às questões de gênero. As críticas à falta de diversidade e à predominância de personagens brancos também começaram a crescer. Até então, a maioria das histórias da Disney era centrada em personagens brancos ou ocidentais, e as representações de culturas não ocidentais eram muitas vezes estereotipadas. Em resposta a essas críticas, a Disney começou a expandir suas produções e explorar novos universos culturais. Um exemplo notável disso foi Moana, 2016, que apresentou uma protagonista polinésia e abordou a cultura do Pacífico de uma maneira sensível e autêntica. Com Moana,
a Disney finalmente pareceu reconhecer a importância de representar diferentes culturas de forma mais rica e precisa, sem recorrer a estereótipos. A personagem de Moana não era apenas uma princesa, mas uma líder, que enfrentava desafios muito além de um romance. Ela era uma navegadora destemida, com um destino próprio, que representava uma mudança significativa na forma como a Disney via as mulheres e as culturas não ocidentais. O filme foi um grande sucesso e sinalizou que a Disney estava, finalmente, dando passos mais significativos em direção à diversidade. O movimento por maior diversidade não se limitou à Disney, mas se espalhou por toda a indústria do entretenimento. E a Disney, sendo um dos maiores players, sabia que precisava evoluir. As mudanças nos filmes de animação e nas representações de gênero começaram a se espalhar também para os parques temáticos, com maior inclusão de personagens de diferentes etnias e com mais ênfase em histórias que refletem valores de igualdade e respeito. No entanto, o processo de transformação da Disney não foi instantâneo. A empresa enfrentou resistência interna e externa, e foi necessário muito mais do que apenas criar novos personagens para lidar com as questões profundas relacionadas ao gênero e à diversidade. A verdadeira mudança exigiu uma reformulação das próprias narrativas e uma reflexão sobre como a Disney, como gigante cultural, poderia realmente ser inclusiva sem perder a essência que a fez tão amada ao longo dos anos. Eram as críticas sobre a representação de gênero e a diversidade em suas produções. Contudo, essa transformação não foi simples. Como uma gigante do entretenimento, a Disney teve que equilibrar sua tradição com a necessidade de inovação, algo que não foi fácil, dada a resistência interna e a imensa pressão pública. A primeira grande mudança na abordagem da Disney veio com Frozen, 2013, que marcou um momento significativo na evolução da representação de gênero. Embora ainda dentro da fórmula da princesa, o filme desafiou algumas normas tradicionais, ao colocar a relação entre irmãs como o centro da história, em vez de um romance entre uma princesa e um príncipe. A protagonista, Elsa, é uma mulher poderosa que não precisa de um homem para completar sua jornada. Frozen se afastou da velha ideia de que uma mulher só pode ser feliz se encontrar o amor romântico, oferecendo um novo tipo de heroína que, em vez de procurar um príncipe encantado, lutava para se entender e controlar seus próprios poderes. A história de Elsa e Anna representou uma quebra significativa de paradigma para a Disney, pois a ênfase foi na independência e no empoderamento feminino, sem a necessidade de um final romântico tradicional. A canção Let It Go se tornou um símbolo desse novo tipo de heroína, que não tinha medo de ser quem ela realmente era. Isso não apenas ressoou com as jovens audiências, mas também serviu como uma metáfora poderosa sobre a aceitação e a autossuficiência. Embora Frozen tenha sido um sucesso estrondoso, com críticas geralmente positivas, a Disney ainda enfrentava a necessidade de aprofundar ainda mais a mudança cultural. A empresa precisava ir além do empoderamento feminino e começar a abordar questões de diversidade, representando culturas e experiências diferentes de maneira mais autêntica e sem estereótipos. Foi com Moana 2016 que a Disney deu um passo ainda mais ousado. A personagem principal, Moana, é uma jovem polinésia que busca se tornar uma líder em sua comunidade, enfrentando desafios que a exigem não apenas coragem, mas também sabedoria e autoconhecimento. A história foi cuidadosamente pesquisada e projetada com o intuito de respeitar e valorizar a cultura do Pacífico, ao contrário de suas produções anteriores, que haviam sido criticadas por tratar culturas não ocidentais de forma superficial ou estereotipada. A Disney trabalhou diretamente com consultores culturais da região para garantir que a representação de Moana fosse respeitosa e autêntica. A escolha de Moana como protagonista foi um reflexo da crescente conscientização da Disney sobre
a importância de representar diferentes culturas e etnias de forma mais rica e precisa. O filme não apenas trouxe uma heroína forte e independente, mas também uma visão do mundo completamente diferente, mostrando uma cultura vibrante e cheia de história, o que era raro nas produções anteriores da Disney. Mais uma vez, a Disney estava moldando uma narrativa onde o foco não era apenas encontrar um par romântico, mas sim um caminho de autodescoberta e coragem. Além disso, Moana se destacou pela inclusão de uma protagonista de uma cultura específica, sem recorrer a estereótipos. A personagem não era uma princesa no sentido tradicional. Ela não era uma mulher que precisava ser resgatada, nem uma figura passiva que ficava à espera de um príncipe. Moana era uma líder, e sua história estava diretamente ligada ao seu compromisso com sua família, seu povo e o futuro de sua ilha. A Disney, ao fazer isso, estabeleceu um novo padrão de representação que foi amplamente aplaudido e se tornou um marco importante na mudança de paradigma da empresa. Essas mudanças não ocorreram sem desafios. A Disney teve que se adaptar às expectativas de uma audiência que se tornava cada vez mais exigente e consciente. O processo de criação de filmes como Frozen e Moana envolveu uma profunda reflexão sobre o que a Disney representava para o público e o impacto cultural que suas produções tinham ao redor do mundo. Além disso, a empresa teve que equilibrar a necessidade de inovação com o desejo de manter sua marca intacta, o que não foi uma tarefa simples. Criar personagens que fossem representações precisas e empáticas de diferentes culturas e identidades exigiu um esforço genuíno de pesquisa e envolvimento com comunidades que antes estavam marginalizadas na narrativa dos filmes da Disney. A resistência interna também foi um fator importante. Mudanças tão profundas não aconteceriam sem algum nível de resistência de partes da própria Disney, que estava acostumada a seguir uma fórmula que havia dado muito certo por décadas. Além disso, os novos filmes precisavam manter o sucesso comercial da marca, o que significava que os investimentos na criação dessas histórias precisavam ser estratégicos e cuidadosos. No entanto, os resultados falavam por si mesmos. Frozen e Moana se tornaram dois dos filmes de animação mais bem-sucedidos de todos os tempos, provando que havia uma demanda por histórias que refletissem maior diversidade e representação. O impacto dessas mudanças não foi apenas limitado aos filmes de animação. A Disney começou a incorporar essa nova filosofia em outras áreas de seu império, incluindo os parques temáticos, que passaram a incluir mais personagens de diversas etnias e culturas. Além disso, os esforços da Disney para aumentar a diversidade nas telas também se refletiram em uma maior inclusão de profissionais de diferentes origens dentro da própria empresa, garantindo que as histórias fossem contadas de forma mais genuína e autêntica. O lançamento de filmes como Frozen e Moana não apenas estabeleceu novos padrões para a Disney, mas também desencadeou uma onda de mudanças significativas no cenário global do entretenimento. Esses filmes não eram apenas animações bem-sucedidas financeiramente, eles representaram um novo tipo de narrativa que influenciaria uma geração inteira. O impacto cultural desses filmes foi profundo, e o papel da Disney como líder na representação de gênero e diversidade no cinema se consolidou de maneira sólida, especialmente com o crescente envolvimento do público e as mudanças nas expectativas em relação aos filmes infantis. Uma das maiores contribuições de Frozen foi a transformação da figura da princesa. Anteriormente, as princesas da Disney eram frequentemente representadas como figuras passivas, aguardando resgates ou esperando por um príncipe encantado para mudar suas vidas. Elsa, em contraste, não estava à procura de um príncipe, mas sim de sua própria identidade. O empoderamento feminino foi, sem dúvida, o maior legado de Frozen. Elsa se tornou uma heroína não porque venceu um vilão, mas porque conquistou o controle sobre seus próprios poderes e sua própria vida, demonstrando força, vulnerabilidade e, acima de tudo, independência.
Isso ressoou especialmente com as jovens audiências, que viram Elsa como um modelo de autossuficiência e autenticidade. A canção Let It Go, que se tornou um hino de liberdade e aceitação, simbolizou a ideia de libertar-se das expectativas impostas pela sociedade e abraçar quem realmente somos. Para as meninas, Elsa ofereceu uma nova visão sobre o que significa ser uma mulher forte. Não é sobre perfeição ou conformidade com padrões tradicionais, mas sobre aceitação e autenticidade. A popularidade de Frozen indicou que o público estava pronto para personagens que não se encaixassem nas expectativas antiquadas de heroínas frágeis ou dependentes de um romance. Por outro lado, Moana deu um passo ainda mais ousado ao se afastar do conceito tradicional de princesa e mergulhar em um tipo completamente diferente de heroína. Moana não era uma princesa que se apaixonava. Ela era uma líder, uma navegadora em busca de seu destino. Sua jornada não girava em torno de encontrar um príncipe ou romance, mas de assumir a responsabilidade pelo seu povo e seu legado. Ao fazer isso, Moana redefiniu ainda mais o papel das mulheres nos filmes da Disney, apresentando uma heroína que, ao invés de ser salva, era quem salvava sua ilha e, por consequência, sua cultura. Além de suas protagonistas femininas, os dois filmes tiveram um impacto significativo na forma como as culturas eram representadas nas telas. Moana, em particular, foi um marco importante, pois se baseou em uma cultura específica e fez um esforço genuíno para representá-la de forma respeitosa e autêntica. O filme foi meticulosamente pesquisado, com consultores culturais polinésios trabalhando ao lado da Disney para garantir que a representação do Pacífico fosse fiel e precisa. Essa abordagem representou uma mudança de paradigma, já que muitas produções anteriores da Disney haviam sido criticadas por tratar culturas não ocidentais de maneira superficial ou estereotipada. Ao abraçar a diversidade cultural de maneira tão proeminente, a Disney não só capturou a imaginação de um público global, mas também demonstrou uma sensibilidade crescente às preocupações sobre apropriação cultural e representação precisa. Moana foi uma forma de correção histórica, dando voz a uma cultura que, até então, tinha sido marginalizada na indústria do entretenimento. Essas mudanças não passaram despercebidas. A Disney, que antes era vista por muitos como uma companhia que repetia fórmulas de contos de fadas e estereótipos, agora se posicionava como uma líder no movimento por diversidade e representação. As críticas que antes a haviam rotulado como uma empresa retrógrada começaram a ser substituídas por elogios pela disposição da Disney de se reinventar e de se adaptar às demandas de uma sociedade mais inclusiva e plural. No entanto, o impacto desses filmes não ficou restrito apenas à indústria do cinema. Frozen e Moana provocaram uma mudança no comportamento do público e influenciaram outras empresas de entretenimento a repensar a forma como abordavam a diversidade e a representação de gênero. As grandes produções de Hollywood começaram a adotar as lições desses filmes e começaram a incluir mais personagens femininas fortes, mais diversidade cultural e, finalmente, mais representações autênticas e complexas de diferentes identidades. Além disso, a Disney passou a ser mais consciente da necessidade de incluir profissionais de diversas origens em suas produções. A empresa não apenas contratou mais roteiristas, animadores e diretores de diferentes etnias, mas também começou a criar uma rede de consultores culturais para garantir que suas histórias fossem mais respeitosas e precisas. Isso teve um efeito em cadeia, levando outras empresas do setor a seguir o exemplo e a criar representações mais ricas e diversificadas. No campo do marketing, a Disney também aprendeu a falar diretamente com as audiências em um nível mais pessoal e envolvente. A criação de novos produtos baseados em Frozen e Moana, como brinquedos, roupas e acessórios, refletiu essa nova filosofia de inclusão. As fãs de Moana, por exemplo, não apenas se viam representadas nas telas, mas
também podiam comprar produtos que simbolizavam o empoderamento e a liderança de Moana. Disney sabia que, ao refletir a diversidade nas telas, estava criando uma conexão emocional ainda mais forte com seu público. Com o sucesso de Frozen e Moana, a Disney havia, sem dúvida, dado um passo significativo em sua jornada para se tornar uma empresa mais inclusiva e culturalmente sensível. No entanto, enquanto muitos aplaudiam a mudança, nem todos estavam felizes com essa nova abordagem. A busca por representações mais diversas e precisas no cinema infantil gerou um debate intenso sobre o que realmente significava ser inclusivo, com opiniões divergentes surgindo sobre como a Disney deveria avançar. Em algumas esferas, a expansão da diversidade foi vista como uma evolução necessária. Para os defensores da inclusão, os filmes como Frozen e Moana representaram um passo no caminho certo, oferecendo às audiências um reflexo mais fiel da diversidade que existe no mundo real. As novas representações de personagens fortes, independentes e culturalmente autênticos estavam inspirando não só as crianças, mas também adultos que se sentiam marginalizados pelas representações tradicionais. Eles viam a Disney, que sempre fora uma gigante do entretenimento, como uma força positiva capaz de transformar as normas sociais através da arte. No entanto, enquanto a empresa avançava em direção a essa inclusão crescente, surgiam críticas de diferentes frentes, refletindo o quão polarizado o tema da diversidade poderia ser. Para alguns, a Disney estava indo longe demais, tentando agradar a um público cada vez mais exigente, ao ponto de, em sua opinião, distorcer histórias clássicas ou buscar um ativismo desnecessário. Essa reação veio principalmente de uma parte do público conservador que via os esforços da Disney como uma tentativa de politizar o entretenimento infantil. Para essas pessoas, a presença de temas como identidade de gênero, cultura e representações raciais nos filmes da Disney estava forçando uma agenda ideológica que, em sua visão, não tinha espaço em filmes destinados às crianças. Por exemplo, a abordagem de gênero em Frozen, onde Elsa se torna uma figura de empoderamento sem a necessidade de um príncipe, foi vista como um movimento revolucionário por muitos, mas recebeu críticas de outros que alegaram que isso negava a necessidade de relacionamentos românticos tradicionais nas narrativas. A ideia de que as princesas não precisavam de um príncipe para encontrar seu felizes para sempre desafiava os estereótipos que haviam sido cultivados por décadas pela própria Disney. Embora fosse um avanço importante para a representação feminina, alguns consideraram a mudança radical e desconcertante. Além disso, a Disney foi acusada de, em alguns casos, realizar apressadas tentativas de correção, ao tratar de culturas e temas sensíveis. Moana, por exemplo, foi um sucesso global, mas não sem suas críticas. Embora a Disney tenha feito um esforço considerável para respeitar a cultura polinésia e garantir uma representação fiel, muitos se questionaram sobre a validade de uma grande empresa estadunidense contar a história de uma cultura que não era a sua. Alguns acusaram a Disney de apropriação cultural, argumentando que uma corporação de entretenimento não tinha o direito de explorar ou comercializar uma cultura sem ser acusada de exploração. Esse foi um ponto controverso que gerou discussões acaloradas sobre até onde as empresas podem ir para abraçar a diversidade sem perder a autenticidade ou sem que suas ações sejam interpretadas como marketing disfarçado. O desafio da Disney, então, não era apenas agradar uma audiência global com seus filmes, mas também equilibrar as expectativas de um público diverso, mantendo a sensibilidade cultural e, ao mesmo tempo, avançando no debate sobre igualdade de gênero, raça e cultura. Ao tentar navegar entre esses campos minados, a empresa percebeu que qualquer tentativa de inovação poderia ser vista por alguns como um risco, enquanto para outros poderia ser considerada um progresso vital. Outro exemplo de controvérsia foi a reação a A Princesa e o Sapo,
que, embora tenha sido um marco por apresentar a primeira princesa negra da Disney, também recebeu críticas de que a personagem Tiana foi retratada de forma simplista e estereotipada em alguns aspectos. As críticas variavam de uma insatisfação com a representação da classe trabalhadora de Tiana até o fato de que, por grande parte do filme, ela fosse transformada em uma rã, o que levantou questões sobre o valor da sua identidade e dignidade. Essa tensão entre a tentativa de mudança e os limites da tradição foi um ponto crucial para a Disney em sua trajetória de modernização e inclusão. A empresa estava ciente de que as novas abordagens que buscavam refletir a diversidade de seu público poderiam alienar aqueles que estavam acostumados a um tipo de história mais tradicional. Além disso, havia o risco de alienar as audiências mais conservadoras, que sentiam que a Disney estava se afastando de seus valores fundacionais. Em resposta a essas críticas, a Disney passou a adotar uma postura mais cautelosa e estratégica. Em vez de fazer mudanças abruptas e radicais em suas narrativas, começou a se concentrar em ajustes mais sutis que pudessem ser mais facilmente aceitos pelo público mais amplo. Uma das decisões mais notáveis foi a inclusão de mais personagens secundários e histórias de fundo mais diversificadas, sem que isso fosse o foco principal da trama. Por exemplo, o filme Vingadores Ultimato, um dos maiores sucessos da Marvel, que também pertence à Disney, foi criticado por ser excessivamente centrado no herói tradicional, mas também fez avanços na inclusão de personagens mais diversos, como as heroínas negras e latinas, sem fazer disso o tema central. Dessa forma, a Disney se esforçou para incluir a diversidade de forma mais orgânica, evitando a sensação de que a representação era forçada ou desconectada do enredo principal. Essa evolução nas escolhas criativas e na resposta pública, indicava que, para a Disney, o caminho para a inclusão era um processo constante e dinâmico. O debate sobre a linha entre inclusão e politização continuaria, e a Disney precisava estar pronta para ajustar suas estratégias enquanto tentava navegar pelo desafio de representar o mundo de forma justa, sem alienar sua base de fãs, mais tradicional. Após o turbulento período de críticas e polarizações, a Disney percebeu que o futuro de suas produções estava diretamente ligado ao equilíbrio entre inovação e tradição. As mudanças implementadas em Frozen e Moana haviam sido uma excelente introdução, mas o próximo passo precisava ser ainda mais ousado e autêntico. A empresa estava em uma encruzilhada, precisando não apenas lidar com as críticas, mas também se posicionar como líder em representações genuínas e enriquecedoras. A resposta a essa situação foi uma nova abordagem. A Disney não só se propôs a apresentar personagens de diferentes etnias e gêneros, mas também buscou trabalhar com consultorias culturais profundas e envolvimento direto com comunidades representadas em suas histórias. A busca por uma representação mais fiel não seria mais algo superficial ou uma mera tentativa de agradar diferentes públicos, mas uma verdadeira imersão nas culturas que estavam sendo retratadas, respeitando as tradições, os valores e a autenticidade de cada uma delas. Um dos primeiros grandes marcos dessa nova fase foi a produção de Raya e o Último Dragão, 2021, um filme que se passa em um mundo inspirado no Sudeste Asiático. A Disney investiu fortemente no trabalho com consultores culturais e, ao invés de simplificar a cultura asiática, buscou abordá-la de maneira complexa e multifacetada. A principal lição que a Disney aprendeu com Moana e Frozen foi que a diversidade não deveria ser um adereço, mas um elemento central na construção de suas histórias. Raya não foi apenas uma heroína forte, mas também um reflexo das complexas dinâmicas culturais da região, com aspectos que mostraram a importância da família, da confiança e da união em tempos de crise. A receptividade do público a Raya e o Último Dragão foi um bom indicativo de que a Disney estava no caminho certo. O filme recebeu elogios não apenas pela qualidade da animação e das atuações, mas também pela forma
como representou um mundo rico e diversificado, sem cair em estereótipos ou excessos. No entanto, a Disney não estava disposta a descansar sobre os louros do sucesso. A cada passo, ela tentava superar suas próprias barreiras criativas e culturais. E a experiência com Raya e outros filmes foi fundamental para que a empresa se tornasse mais do que apenas uma produtora de filmes. Ela se tornaria um líder no movimento global por mais representatividade. O próximo grande avanço viria com o lançamento de Soul, 2020, um filme que abordou questões de identidade racial de uma maneira nunca antes vista nos estúdios Disney Pixar. O filme não só focou em um protagonista negro, como também discutiu conceitos profundos sobre o que significa viver uma vida plena e significativa. A representação racial, muitas vezes negligenciada nos filmes de animação, foi tratada com a seriedade e a profundidade que ela merecia. A animação trouxe à tona questões filosóficas que convidaram o público a refletir sobre a existência, os sonhos e a aceitação de quem realmente somos, independentemente de nossa origem ou cor. O sucesso de Soul não foi apenas um marco na representação de personagens negros, mas também na forma como as histórias poderiam ser contadas de maneira mais introspectiva e profunda. Em uma era onde a Disney se empenhava em se reinventar, Soul se destacou por sua originalidade e coragem em explorar temas pesados, como a morte e a busca por propósito, ao mesmo tempo em que ainda mantinha uma leveza que o tornava acessível para um público jovem. A habilidade de fazer isso com uma narrativa centrada em um protagonista negro mostrou que a Disney estava evoluindo, não apenas em termos de diversidade, mas também na qualidade e complexidade de suas produções. Não apenas as produções da Disney estavam mudando, mas o próprio papel da empresa no cenário global de entretenimento estava sendo redefinido. O compromisso com a inclusão se expandiu para, além dos filmes, com a Disney começando a refletir essa mudança em suas atrações temáticas, programas de TV e campanhas de marketing. Os estúdios começaram a se concentrar em promover uma cultura de inclusão, não apenas em suas histórias, mas também nos bastidores, com mais roteiristas, diretores e animadores de diferentes origens sendo contratados e promovidos. Outro exemplo desse esforço de reinvenção pode ser visto na expansão das representações LGBTQIA+ nos filmes da Disney. A chegada de personagens abertamente gays, como o policial LeFou em A Bela e a Fera, 2017, representou um passo tímido, mas simbólico. No entanto, a verdadeira mudança se consolidou com a introdução de personagens LGBTQIA+ em filmes como Out, 2020, um curta-metragem da Pixar, que foi um marco importante para a representação de pessoas LGBTQIA+ dentro do estúdio, algo até então considerado ousado. A Disney se esforçou para garantir que as histórias que contavam fossem inclusivas não apenas em termos de etnia e gênero, mas também de orientação sexual, refletindo um espectro mais amplo de experiências humanas. Além de suas produções cinematográficas e de TV, a Disney também fez esforços para garantir que sua abordagem à diversidade e inclusão se refletisse em seus parques temáticos. A Disney World, por exemplo, passou a incorporar mais atrações e eventos que celebram as culturas ao redor do mundo, com uma atenção especial à representação autêntica de diferentes grupos étnicos e culturais. Isso se tornou uma tendência crescente, à medida que a Disney percebeu que, para se manter relevante e verdadeira ao seu público global, seria necessário abraçar a diversidade não apenas nas histórias que contava, mas também na experiência de seus visitantes. Esses passos não foram isentos de resistência. A Disney, em sua busca por mais inclusão e diversidade, continuou a ser criticada por aqueles que achavam que a empresa estava perdendo sua magia original. Para muitos, a busca incessante por representações culturais e sociais estava desviando a Disney de seus filmes e personagens clássicos
que sempre foram sinônimo de escapismo e diversão pura. No entanto, a empresa parecia determinada a trilhar um novo caminho, confiando que o público, no geral, iria abraçar essas mudanças, mesmo que os ajustes fossem, às vezes, desconcertantes. O que ficou claro é que a Disney, mais uma vez, estava disposta a desafiar suas próprias convenções e buscar um futuro mais inclusivo e representativo. Embora a jornada estivesse longe de ser fácil e sem obstáculos, a empresa parecia estar firmemente no caminho certo, disposta a continuar, aprendendo e evoluindo. À medida que as mudanças promovidas pela Disney em suas produções se consolidavam, a empresa não apenas moldava sua imagem, mas também influenciava as mentalidades das gerações que estavam crescendo com essas novas narrativas. Os filmes de animação, antes vistos como simples escapismo, tornaram-se potentes ferramentas para refletir a diversidade e as complexidades do mundo real. Para a Disney, o desafio era grande, mas a recompensa era ainda maior. Ao impactar a cultura de uma forma tão profunda, ela teria o poder de redefinir os valores da sociedade para as futuras gerações. As crianças de hoje, que cresceram assistindo a filmes como Moana, Raya e O Último Dragão e Soul, estão formando suas visões de mundo a partir de uma perspectiva mais ampla, mais inclusiva e mais empática. Elas estão aprendendo que a diversidade não é apenas aceitável, mas essencial, e que a verdadeira força reside na união das diferenças. Quando Moana ensina sobre a coragem de ir além do que é conhecido e lutar por um futuro melhor, as crianças aprendem não só sobre autossuperação, mas também sobre como respeitar e entender diferentes culturas e tradições. O personagem de Moana não é apenas uma heroína, mas um símbolo de empoderamento e conexão. E em Raya e O Último Dragão, com seu foco na confiança e na colaboração entre diferentes povos, as lições são ainda mais evidentes. Trabalhar juntos é fundamental para superar os desafios do mundo moderno. Essas histórias não estão apenas entrelaçadas com magia e aventura. Elas estão profundamente enraizadas na compreensão de que a diversidade é o que torna o mundo mais rico e que devemos lutar por nossa convivência harmoniosa. Para as crianças que crescem vendo essas representações, o aprendizado vai além do entretenimento. É uma lição de vida que elas carregarão por toda a sua jornada. Além disso, Soul, com sua reflexão sobre a identidade e o significado da vida, introduziu um conceito revolucionário para um público jovem: a importância de viver de maneira autêntica e abraçar quem somos, sem medo de nossas diferenças. Ao colocar um protagonista negro em uma jornada filosófica sobre o que é viver verdadeiramente, Soul não só mudou o padrão de representação racial, mas também inspirou milhões a refletirem sobre o que realmente importa. Essa abordagem inovadora foi fundamental para mudar a maneira como as futuras gerações entenderão temas como a identidade, o propósito e a aceitação. À medida que a Disney seguia expandindo seu portfólio de produções diversas, suas decisões começaram a refletir não só uma mudança no conteúdo, mas também uma transformação na forma como o público jovem pensava sobre seu próprio lugar no mundo. As lições extraídas dessas histórias estavam se incorporando ao comportamento das novas gerações, ensinando-as a valorizar a diversidade em suas escolas, suas comunidades e, eventualmente, nos seus próprios círculos sociais. Os filmes da Disney estavam se tornando espelhos da realidade, não apenas no que diz respeito às culturas representadas, mas também no modo como as crianças interagiam entre si. O legado que a Disney estava construindo era evidente. Ela não estava apenas criando entretenimento, mas moldando um novo tipo de sociedade. Um lugar onde a inclusão, a diversidade e o respeito ao outro não eram apenas palavras, mas valores centrais de uma nova geração. E à medida que o mundo avançava para um futuro ainda mais globalizado e interconectado, as lições que as crianças haviam aprendido com a Disney se tornaram ainda mais relevantes. O impacto da Disney não seria passageiro.
ele ecoaria por gerações, formando um alicerce para uma sociedade mais inclusiva, empática e compreensiva. A Disney já havia conseguido transformar a forma como o mundo via a representação e a diversidade no cinema. Mas o verdadeiro impacto de suas escolhas seria sentido nos próximos anos, à medida que as crianças de hoje crescessem para se tornar líderes, inovadores e cidadãos conscientes. Elas já estavam mais preparadas para lidar com os desafios de um mundo multicultural, com uma visão mais inclusiva e aberta, graças a um trabalho árduo e muitas vezes controverso da maior produtora de entretenimento do mundo. Agora, imagine o futuro que podemos criar, com um mundo onde mais empresas e criadores de conteúdo sigam o exemplo da Disney, promovendo representações autênticas e diversificadas em suas produções. E você, o que acha desse movimento? Acha que a diversidade no cinema pode realmente mudar a sociedade? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse conteúdo para espalharmos ainda mais essa mensagem importante. Juntos, podemos construir um futuro mais inclusivo e justo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias como essa. Vamos continuar essa conversa e transformar o entretenimento em uma ferramenta de mudança. Real!